Meu nome é indígena, é Tandó, que significa raio em Caigangue. Esse nome foi um batismo de uma comunidade indígena que há 30 anos eu buscava minha identidade como descendente, né? E hoje me autodeclaro indígena, Caigangue, porque o meu povo ele está na região da Lapa, entre Curitiba e Santa Catarina. É um grupo disperso desde 1800, e nesse lugar, esse grupo disperso ficou, e ali é a origem da minha família. Essa dispersão ela ocorreu por questões de doença e de perseguições, em que grupos se perdeu do seu coletivo. Isso aconteceu e isso é história de muitos grupos étnicos do Brasil. É a segunda vez que eu chego nessa casa. A primeira vez foi nominar, na Zona 49, a Rua Caigangue. A referência do Caigangue na cidade de Maringá é muito importante trazer essa referência como marco. E agradecer o espaço com a professora Ana Lúcia também, de trazer a educação nas escolas para trazer a especificidade do grupo étnico da região sul, principalmente no Paraná. Porque nós, indígenas, é visto como algo genérico. Nós somos plurais. E eu inicio a minha fala pedindo, primeiramente, licença aos encantados, aos parentes indígenas, a essa Casa de Leis, e trago na minha fala inicial sobre a investida colonialista, que é voraz e ainda hoje investe com uma falsa imagem de desenvolvimento. Trazendo o contexto histórico, ergue-se altares aos pioneiros imaginários, supostos desbravadores de um sertão que sempre pertenceu à mãe natureza e dela ecoou o canto, seguindo passos de novos ancestrais. Parece agressivo assimilar o marco histórico desses colonizadores e desbravadores, mas é o mesmo tom que utilizam com o marco temporal. Portanto, que as demandas dos povos originários não sejam distorcidas proporcionalmente a uma minoria. Não se normatize com falas racistas sobre a autodeclaração e a autodeterminação para os indígenas urbanos, povos sem florestas, sem cocar, sem língua. Isso é resultado de uma violência de cooptação que continua reverberando nos dias atuais, como foi o discurso do dia 22/4/2025, por um membro da bancada do PL de Rondônia, na Comissão do Amazonas, Povos Originários e Tradicionais, que discutia como os indígenas deveriam buscar a sua autonomia e autodeterminação sobre a forma de exploração de seu território. Para nós, indígenas, sabemos que, se tivermos em nosso espaço restaurado com floresta, água limpa e terra viva, tudo está em conformidade com o modo originário e tradicional. O indígena não precisa incorporar práticas não compatíveis ao seu saber e ao seu modo ancestral. O modelo oferecido ao indígena elege cidades pavimentadas, terras, e tentam apagar a presença de indígena conforme a sua cultura, previsto no artigo 231, 232 da Constituição, que é a sua mobilidade. O indígena não é a causa dos conflitos. Sempre estivemos aqui.
enraizados nessa terra, e dela somos pertencentes, somos guardiões de corpos e espírito. Para nós, indígenas, guardamos a memória viva de tempos que éramos livres e prósperos. No contexto histórico, o invasor chegou do Ocidente, suas embarcações excedentos por riquezas, deixando um rastro de doença e escravidão, transformando a Mãe Terra em mercadoria, contaminando mentes sobre a especulação e a apropriação que rege os bens materiais. Essa história é uma tapeçaria tecida em fios de falsas verdades e omissões, que ostentam o falso progresso, que gera segregação e forja o status social. Agora, se voltam os olhos para o norte, sedento por repetir a mesma história de dor e sofrimento aos parentes indígenas. Cito uma reflexão: cada grama de ouro extraído de território invadido escorre o sangue da mãe natureza, impactam a vida com violência a partir dessa investida. Cada boi que pasta em território ocupado vira um deserto que avança. Cada grão plantado gera desnutrição crônica, tomando conta de grandes áreas ambientais. Não resistimos ao conhecimento científico. Buscamos uma ciência restaurativa que busque preservar e aprenda a conciliar o futuro, um horizonte de esperança para as novas gerações. O imediatismo trouxe uma visão distorcida ao fazer mau uso dos recursos, ao utilizar a tecnologia em benefício individual. Uma visão míope que não quer ver o coletivo, vê como uma afronta aos valores socioambientais. O que enxergam é uma névoa, uma cortina de fumaça, cheia de preconceito e discriminação, pondo os indígenas como obstáculo a ser vencido, uniformizar a pluralidade étnica. Não somos genéricos, somos plurais. Os povos indígenas do sul do Brasil, muitas vezes esquecidos, reafirmamos: terra produtiva tem vida, sem veneno, sem agrotóxico, água limpa, para o retorno dos peixes, de outros seres que habitam a biodiversidade, como as nossas florestas que tecem a teia da vida. A ciência é restaurar o que foi depredado, preservar o que ainda resta. Civilizar é denunciar o garimpo predatório, buscar uma agricultura que seja restaurativa, que busque conciliar o meio ambiente com o meio social, deixar de ser romântico com a cobiça irracional com a vida em sociedade justa e humanitária. Nós, indígenas, estamos atentos, nossa voz ecoará como um trovão sobre esse silenciamento, nossa resistência será como uma rocha que resiste à fúria do mar. Nossa luta é da paz, pela vida, justiça e liberdade. Esperamos que nos escutem, porque o marco é ancestral. Nosso canto, nossa dança é pela paz. Nossa demanda é urgente. Fim da violência contra todos e os parentes indígenas do Brasil. Nossos parentes indígenas são perseguidos, assassinados, marginalizados, seus territórios invadidos com violência, longe dos olhos do mundo. Acreditamos na educação e é a nossa flecha contra colonial para ensinar a sabedoria da terra que gera vida. Assim, preservar, restaurar o que foi depredado como um sinal de civilidade humana e respeito ao meio ambiente, que possamos pensar um futuro justo, sustentável, onde o respeito e a justiça prevaleça,
como norma de convivência saudável para todos neste mês de abril indígena, que este é o caminho, que seja um rezo, que traga cura para mentes, que busque ser saudável e que possa ver e possa ter harmonia nessa terra. Agradeço a minha participação nessa Casa de Leis, nesse lugar da oralidade, neste abril, que é o penúltimo dia que celebra o abril indígena. E em Maringá tivemos a participação na CIND, e aqui eu vejo como um marco também de poder trazer essa fala e marcar a presença do indígena em Maringá. Obrigado.